é importante a gente mencionar a Constituição Federal quando ela reconhece a organização social, né, dos povos indígenas. Então, os povos indígenas eles têm um modelo de se organizar. Então, isso, o Estado, o Poder Judiciário, ela precisa conhecer e reconhecer esse direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Os povos indígenas tinham autonomia, né, de sua aplicação, na aplicação dos seus costumes na resolução de conflitos internos. E no Brasil são vários povos indígenas com culturas diferentes, línguas diferentes, formas de resolução de diversas situações diferentes. Então, isso nós podemos considerar como pluralismo jurídico. Inclusive, isso deve ser reconhecido pelo Poder Judiciário brasileiro, principalmente no tocante em que os povos indígenas aplicam as suas leis culturais de costumes, que também é considerada como fonte de direito, e devem ser reconhecidos na medida em que isto é aplicado dentro das comunidades, dentro de uma sociedade, dentro do povo indígena. Então, isso é muito importante, o Poder Judiciário estar mais próximo dos povos indígenas para entender, compreender e reconhecer a aplicabilidade dessas ações dentro das normas culturais de um povo. Então, existe sim possibilidades em que os povos indígenas podem resolver suas questões dentro dos seus costumes, mas sempre levando em consideração a importância da lei brasileira, né? Então, nós precisamos considerar de que forma que essas aplicações tradicionais são feitas e também considerar de que forma que seria dentro do poder judiciário, dentro da legislação brasileira. Então, tem-se essa medida, então é por isso que é necessário que o Poder Judiciário, que os juízes, os advogados possam, de alguma forma, conhecer esses procedimentos culturais e também os procedimentos legais para aí pensar de forma adequada, né, o reconhecimento dessas possibilidades de resolução de conflitos desenvolvidos pelas comunidades indígenas. É importante considerar que o Poder Judiciário hoje no Brasil está muito aberto a algumas discussões importantes, né, principalmente voltada à questão dos direitos dos povos indígenas. Antes a gente não tinha, né, nenhum tipo de diálogo com o Poder Judiciário, e hoje nós temos aí presente diversos advogados nas cortes, né, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, atuando em defesa dos direitos dos povos indígenas e também, de alguma forma, demonstrando e mostrando, né, quais são os direitos dos povos indígenas, quais são os entendimentos, né, dos povos indígenas em relação às situações que são postas, né, perante ao Poder Judiciário. Então, isso é um avanço muito grande para nós, povos indígenas,